Olá, tudo bom? Nós queremos trazer a segunda dica para como mantermos o equilíbrio mental e emocional diante das crises violentas que nos assaltam e mesmo em relação às demandas da vida. Nós falamos na nossa primeira dica que nós precisamos viver a existência, viver a vida e não controlá-la. Porque a gente não controla coisa nenhuma e é verdade isso. A gente não controla, a gente vive os processos. Bem, a segunda dica que eu tenho para comunicar, para compartilhar com vocês, é que diante das crises, diante dessas dificuldades extremas, mesmo que sejam inesperadas, ou mesmo aquelas que são cotidianas da vida, mas mesmo assim trazem um processo de exasperação muito grande, é exatamente aprender a administrar, a gestar bem os princípios organizadores. Aí você vai perguntar assim, mas que negócio é esse de princípios organizadores? Bom, vamos tentar entender. Veja bem, do ponto de vista de ação, reação, sentimentos, nós temos um conjunto de pensamentos que antecedem, que são prioritários em relação a essas ações. Esse caldeirão de pensamentos, eles condicionam nossas reações, nossas ações, nossas omissões, nossos sentimentos. Nós temos todo um conjunto de pensamentos que direcionam, que exercem um poder de influência decisivo. Ninguém faz nada do nada. O livro sagrado chega a dizer que assim como o homem pensa, assim ele age. E, de fato, há todo um background cognitivo que antecede nossas ações, nossas reações. Vejam bem, esse caldeirão, como eu disse, de pensamentos, eles constituem, ele faz uma síntese de um princípio. Um princípio que, como eu tenho falado, organiza nossas reações, nossas ações, e esses são psicologicamente chamados de princípios organizadores. Esses princípios se constituem de quê? Essa é a pergunta importante. Bom, eles se constituem de núcleos de crenças que os formatam de modo definitivo. Todo pensamento, ele é um conjunto de crenças. Aí, psicologicamente, nós definimos essas crenças em crenças centrais, aquelas que são constitutivas da constituição do aparato ideológico, do aparato identitário, do aparato psíquico propriamente dito. E nós temos as crenças intermediárias. Aí nós temos as leis, as regras e todo esse conjunto de coisas que vão sendo formadas e geram esse conjunto de crenças. Bom, então, essas crenças, esses núcleos de crenças, Carl Jung vai falar disso como os complexos, né? Esses conjuntos de crenças, eles são a base e a espinha dorsal do princípio organizador. Esse princípio organizador organiza, gesta, direciona, do ponto de vista de realidade inconsciente e dinâmica, todos os processos que têm a ver, que se relacionam efetivamente com a nossa produção volitiva, com nossas decisões, com nossas ações. É impossível você reagir a alguma coisa a parte desses princípios organizadores. Nós somos aquilo que nós nos constituímos dentro desse processo todo, dentro desses princípios que nos organizam, eles estão ali. Só que a nível inconsciente, né?
que é o que Freud também vai descobrir quando ele descobre o inconsciente, né? Que tem ali esses princípios todos agindo de modo dinâmico, silencioso, mas indisfarçável em nossas vidas. Como eu posso lidar com a crise se eu tiver vários princípios, se eu tiver elementos dentro do princípio do meu princípio organizador que de fato acabe boicotando essa minha reação? Aí você pergunta, mas como é que é isso? Como é que é essa questão de boicotar ou não? Porque, vejam bem, esse princípio organizador, ele vai agir através do que nós chamamos de pensamentos automáticos. Esses pensamentos automáticos, eles são como gatilhos que nos fazem reagir em determinado contexto, a partir desses princípios organizadores que estão gestados em nosso aparato existêncio psíquico, digamos assim. A dificuldade é que, dentro dessa estrutura toda, nós temos uma anomalia. Uma anomalia. Nesses princípios organizadores, nós temos uma anomalia. Essa anomalia nós chamamos de pensamento automático disfuncional. PAD. Que constitui, aí pensando assim em teoria cognitivo-comportamental, constitui o sistema de pensamento automático de pensamento disfuncional, né? Sistema de pensamento disfuncional, SPD. Sistema de pensamento disfuncional. Esse sistema de pensamento disfuncional que vai agindo em nosso princípio organizador é ele que gera os processos negativos dentro da gente. Por exemplo, imagine alguém que durante a vida incorporou crenças de que ela é uma pessoa incapaz. Todas as vezes que ela for lidar com algo que exija dela capacidade, esse pensamento automático disfuncional vai sabotar, vai comprometer, vai condicionar a ação dessa pessoa, que vai acabar sendo uma ação sem efetividade. Olha, isso ocorre em todos os estratos da nossa existência. Isso acontece em relacionamentos, isso acontece na estrutura acadêmica, escolar. Imagina uma criança que ouve o tempo todo que não é capaz, que não tem condições, que nunca vai chegar lá, se esse princípio se agrega de tal modo que pode gerar dois comportamentos bem distintos e polarizados. Ou o comportamento de sempre achar que sempre achar que nunca vai conseguir, a falta de confiança extrema. Tem pessoas que têm uma falta de confiança extrema por conta disso. E já outros que têm uma insegurança tão grande, está fazendo o melhor, mas nunca acha que está fazendo o melhor. Também pode ser isso. Por isso que a Bíblia, novamente eu vou citar o texto sagrado, vai afirmar claramente que nós precisamos ensinar as crianças, ramucar, treinar, gestar as crianças, porque é ali que você vai construir os princípios organizadores, né? Até ali até a idade, até a puberdade ali, você vai construir princípios que depois vai construir a percepção de realidade da pessoa a partir desse conceito, desse princípio, e vai condicionar sua vida posterior. Então, esses princípios organizadores precisam ser bem gestados e, sobretudo, é importante lidar com essas crenças, que são crenças disfuncionais, que são crenças comprometedoras, que são crenças que realmente geram um processo de deletério dentro da gente. Precisa ser entendido. E como é que esses pensamentos, essas crenças se incorporam nos princípios organizadores? Bem, nós temos uma treliça, nós temos três níveis,
três eixos, que claro vão ter outros sub-eixos que vão daí produzir e parir bastante, mas eles são os eixos centrais. Porque não tem como em um vídeo eu trabalhar tudo isso. Então vamos trabalhar os 3 eixos centrais. Primeiro, hereditarismo. Tem coisas que você acaba incorporando do caldeirão de processos existenciais que você herda da sua progênie, dos seus pais e tal. Questões. Nós não legamos apenas os aspectos físicos. É importante dizer isso. Nós não legamos apenas aspectos físicos, mas também aspectos emocionais. Né? Nós incorporamos também isso. É mentira dizer que isso não acontece. Nós incorporamos sim. Então o hereditarismo pesa muito. Pesa mais do que muita gente tem dito. Viu? Pesa muito. Em vários comportamentos, o hereditarismo pesa demais. Muito. Segundo eixo, são todo aparato da nossa psicologia, da nossa fantasia psicológica. Tudo aquilo que a gente incorpora a nível de percepções futuras, tudo aquilo que a gente estabelece no nível do simbólico, tudo isso aí pode se imiscuir dentro do princípio organizador e gerar uma crença condicionadora, uma crença que vai se agregar toda vez que você for agir. E vai entrar ali, vai ser elaborada por meio desse pensamento automático, disfuncional. Então, tem muita coisa, na verdade, que nós sofremos que é fruto de nossas percepções fantasiosas. Aí eu vou tirar o fantasioso, eu vou colocar o ideológico. Muito que nós temos, inclusive de relações, são relações dentro desse universo ideológico, né? São relações preconizadas dentro de nossas fantasias, de nossos pensamentos, de nossos idealismos. Né? Muito do que nós temos são ideias preconcebidas, são pensamentos, são pensamentos sem fincar pé firme no chão da realidade. Muita coisa que nós temos do ponto de vista ideológico, é idealizador, concepções ideologizadas, vamos falar tecnicamente, ideologizadas de casamento, ideologizadas de amizade, ideologizadas do próprio trabalho. Quanta gente está vivendo um trabalho bom, mas acha que está vivendo que o trabalho não é bom, porque ele tem uma concepção ideologizada. Né? Essas preconcepções são perigosas e elas condicionam os princípios organizadores, elas condicionam isso. Então é importante a gente entender isso bem, porque esse eixo está presente. E o terceiro eixo, como eu disse, você vai ter vários outros elementos dentro de cada um desses. E o terceiro eixo importante que a gente precisa dizer nesse sentido aqui é exatamente o eixo dos condicionamentos que a gente recebe dentro da estrutura sociocultural. Elementos culturais que vão se incorporando dentro do nosso princípio organizador e vão gerando essas concepções equivocadas, né? Equivocadíssimas, e que na verdade nos sabotam nossas ações efetivas, ao mesmo tempo em que sequestram de nós a nossa paz. Olha, tem pensamentos que só geram pesadelos existenciais, que são indústrias de falência psíquica e relacional, e que se infiltram em nós, e que não permitem que nós superemos as dificuldades, que nos mantenhamos de cabeça fresca, com equilíbrio mental, para tentar intuir
as soluções necessárias, bloqueiam nossa inteligência, aceleram o pensamento que nos exaurem completamente. Deixa eu te dizer, quantas crianças estão passando isso, os pais não estão nem percebendo, estão assoladas por esses pensamentos em um nível tão alto que acaba se tornando estonteante, né? Crianças que estão vivendo tudo isso e a gente às vezes não sabe. Até porque também está vivendo e não está nem percebendo. Então é importante entender esses princípios organizadores, esses pensamentos que lhe boicotam. Você está ali dizendo, não, eu vou fazer isso, eu vou tomar aquela. Aí daqui a pouco vem aquela enxurrada de pensamentos prévios, automáticos, né, quase que obsessivos, no sentido de serem invasivos, e dizem, não, você não vai conseguir, porque você nunca conseguiu, e tudo isso são fruto desse caldeirão de crenças, que muitas delas são crenças efetivamente pressupostas e crenças que são falhas, são crenças que precisam ser rejeitadas, não podem fazer parte da nossa realidade, porque foram construídas dentro desses três eixos que nós acabamos de citar. Então é importante sim lidar com isso, porque se não lidarmos bem com os princípios organizadores, eles vão boicotar e vão nos lançar numa espiral de crise mental e emocional que em muitos casos tem realmente comprometido a vida e os relacionamentos de muita gente, certo? Então, observe, ouça isso e observe um pouco se você não está sendo vítima e alvo desses princípios. Alguns deles, existem princípios, existem dicas importantes. Do ponto de vista de princípio terapêutico, a abordagem terapêutica, para mim, a mais eficiente nesse caso específico aí é o trabalho feito pela terapia cognitivo-comportamental. Essa abordagem direta aos pensamentos, ao sistema de pensamentos disfuncionais, feito pela terapia cognitivo-comportamental, para mim é importante demais. Se você aliá-la à terapia analítica, que vai entender esse caldeirão de crenças, aí é perfeito, entendeu? Tem alguns casos que tem que procurar terapia mesmo, tem que procurar ajuda, porque nem sempre a gente consegue fazer sozinho, tá bom? Que Deus te abençoe. Depois a gente dá mais uma dica.